Olá pessoal, gente amada. Quero tratar de um assunto hoje que de vez em quando eu penso em tratar. Ele é pouco falado. Também às vezes me dá vontade de não falar, às vezes dá vontade de falar, às vezes me dá aquela coceira, eu preciso falar e às vezes eu penso que falar sobre isso pode trazer algum tipo de contrariedade às pessoas e possam pensar que o objetivo não está certo e que para que ficar discutindo isso, mas eu hoje, infelizmente, eu tive uma experiência, não é uma experiência traumática, mas foi a desafiadora, foi aquela que me disse, não, tu tem que falar sobre isso, eu preciso falar sobre o catolicismo e preciso falar porque no Ocidente aqui, de modo geral, o catolicismo ele é confundido com o cristianismo. E muitas pessoas que não conhecem o cristianismo o identificam como o catolicismo. E muitas pessoas que não têm atração, não querem andar com Jesus, é porque o cristianismo foi identificado com o catolicismo e o catolicismo virou um espantalho para quem não é cristão. E para quem é, a gente precisa ter um discernimento do que se ensina na verdade. E é claro, eu quero falar hoje, assim, eu vou falar de um ponto apenas, ou dois, quem sabe, para que você possa perceber o distanciamento do catolicismo, quanto o catolicismo se distanciou do cristianismo. E daqui a pouco vão vir os católicos defendendo, vão dizer que é a primeira igreja, que tem o bispo de Roma, o primeiro papa, a descendência, a sequência daqueles que foram instituídos como líderes, como o líder principal, como vicários, filii dei, enfim, esses argumentos todos que eu conheço e que não tem por que ficar discutindo, e também é só ler um pouco a Bíblia que você logo vai descobrir a verdade, você logo vai descobrir que catolicismo e Bíblia não são muito amigos, não é? Mas o catolicismo, ele tem sim os seus fundamentos no cristianismo, não é no budismo, não é no islamismo, não é no espiritismo, né? É no cristianismo. O começo lá eram os cristãos, as bases, né? Há um só Deus, a Bíblia, né? Mais ou menos usada, Jesus, as histórias contadas, sim, são de origem cristã. Mas o catolicismo também tem muito de paganismo, sim? Porque adotaram muitas crenças, enxertaram muitas coisas que não são de origem cristã, são pagãs mesmo, antibíblicas, completamente, não é? Completamente antibíblicas, totalmente pagãs. Não é? Quem pode, em sã consciência e lendo a Bíblia, pode acreditar que se um sacerdote ele pega um pedaço de pão, por mais bem elaborado que ele tenha sido, por mais bem intencionalmente que ele tenha sido produzido, esse sacerdote ele pega e ele fala algumas palavras e ele faz alguns gestos, né? E a partir daquela atitude ali, aquele pedaço de pão se transforme em corpo de Cristo, que no catolicismo se chama de transubstanciação. Aquela substância que anteriormente era farinha, agora é o corpo de Cristo com tudo que o corpo de Jesus possuía. É
inadmissível, isso é insano, mas são ensinamentos desses que aprisionam as pessoas, que não permitem que elas cheguem verdadeiramente à fé. Por quê? Porque elas ficam ali debaixo daquele jugo, debaixo daquelas crendices, e que elas ficam dependendo do que a sua autoridade religiosa determina como sendo verdade. E na hora que ela começa a pensar, na hora que ela começa a estudar, conhecer o que está escrito na Bíblia, ela logo vai sair de debaixo desse jugo. Porque Jesus não se recebe pelo estômago, Jesus se recebe pela fé. É pela fé. É quando a pessoa reconhece os seus pecados, reconhece que está no engano, ela se arrepende do estilo de vida que ela tem. Não é de uma coisinha ou de outra, é do estilo de vida que ela possui, que ela vive. Então ela vem, ela se arrepende, ela muda radicalmente e ela começa a andar com Jesus, né? Então se tem como fazer tipo assim uma genealogia dos atuais para os primeiros cristãos, e isso dentro da Igreja Católica, porque o primeiro Papa teria sido Pedro, né? E aí o atual Papa é tipo herdeiro do bastão que Pedro passou, né, de um para outro, chegou até ele hoje. O que aconteceu com Israel quando Jesus chegou? O que ele fez? Quem tinha o bastão, que se dizia filho de Abraão, o que Jesus disse? Jesus disse assim que de qualquer coisinha aí Deus poderia suscitar filhos a Abraão. Mas os verdadeiros não são de sangue, os verdadeiros não são de genealogia, os verdadeiros são os que adotam a mesma fé. Um dia Jesus disse que ele estava lá reunido. O pessoal chegou e disse para ele assim, ali fora, está em Marcos 3, ali fora estão os teus irmãos, tua mãe, tuas irmãs, teus parentes. Jesus disse assim, sabe quem são os meus parentes? Os meus parentes são esses que fazem a vontade de meu Pai. Esses é que são meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pode ler lá em Marcos capítulo 3, você vai achar isso ali assim escrito, porque a descendência de Jesus, ela é espiritual, ela vem por uma sequência de fé, ela não vem por sequência de autoridades, de autoritarismo, de funções, de status, de poderes estabelecidos, porque o reino dele não é desse mundo, o reino dele é dos céus, e para participar do reino dos céus tem que entrar pela porta estreita, e essa porta estreita, esse caminho estreito se chama Jesus, não é por outro meio, não é por outro modo, e é pela fé nele. Quando Jesus chegou, então tinha essa gente dizendo, nós somos, porque nós temos, porque nós podemos mostrar para ti, e ele disse assim, vocês não são nada, vocês não são nada. Se vocês fossem de Deus mesmo, vocês ouviriam as minhas palavras, porque eu vim de lá e eu trouxe a palavra viva. E Jesus estava falando isso para eles, o mesmo que eu falo hoje, para quem está me ouvindo. Não é por uma descendência religiosa que você faz parte do cristianismo, é pela fé, pela entrega a Jesus. Você vai ler a palavra de Deus, você vai meditar na palavra de Deus, você vai obedecer a palavra de Deus, você vai ensinar a palavra de Deus para os outros. Isso sim é ser discípulo de Jesus. Não é ter uma herança religiosa que eu possa construir uma genealogia humana. Não. Você se torna filho de Deus no dia que você crê em Jesus. E já entraríamos aqui na questão do batismo. Para quem é o batismo? A igreja pegou para si, a Igreja Católica pegou para si a autoridade de transformar o pagão em cristão por meio do batismo. É ridículo. Como que uma pessoa, por uma cerimônia chamada sacramento, outra palavra absurda, totalmente pagã,
Como pode? Você acha então que um sacerdote nomeado, ele pode pegar uma criancinha que nada entende, batizá-la, e a partir daquilo ali, aquela criancinha ela se torna cristã, ela deixou de ser pagã e então se tornou cristã? Onde é que está isso na Bíblia? A Bíblia diz o seguinte, que ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, 11 e 12. É muito simples. O batismo é para aquele que crê. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16, 17. Então, o batismo é para quem já crê. Ele é batizado porque ele crê. Essa é a decisão individual, pessoal. Os nossos pais, eu como pai, tenho a função, a obrigação de ensinar as coisas de Deus para os meus filhos. Mas a obrigação deles é crer e obedecer. Eles precisam tomar a sua decisão pessoal. Jesus chegou para aquela gente naqueles tempos, e ele confrontou eles com aqueles ensinamentos deles. Confrontou por quê? Porque eles eram teóricos, mas eles não eram práticos. Jesus falou assim: vocês me adoram de boca, o coração está lá longe. Vocês ensinam doutrinas que são de homens, não são da parte de Deus. Mateus capítulo 15, versículo 6. Eles tinham práticas lá no templo que Jesus foi tão severo com eles. E, vamos dizer assim, na Bíblia está relatado uma vez só que ele foi lá e desmantelou aquela roubalheira, aquele câmbio que eles faziam ali, roubando diante do templo, transformando em comércio aquele lugar que era para ser chamado casa de oração. Mateus capítulo 21. As atitudes dos sacerdotes, ele desmascarou aquela gente, porque Jesus disse para eles: vocês são hipócritas, vocês amarram fardos pesados sobre os outros e vocês mesmos não carregam. Jesus disse para os discípulos: ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles são politiqueiros, eles são amigos dos poderes, eles se submetem às pressões dos homens, mas eles não vivem a minha palavra. Eles são hipócritas, vestem uma roupagem de santidade, parecem ser tão diferentes ali, tão mais aparatados, mas na realidade, no interior, são que nem sepulcros caiados. Por fora, parece que dava para morar naquele sepulcro, de tão bonito que é, mas por dentro é cheio de podridão. É assim que é essa gente. Todo religioso é assim. E quando eu falo religioso, eu não estou querendo dizer aqui de pessoas que têm fé. Eu estou falando daqueles que têm religião. Eles pegam e se sincronizam a vida dele naquelas cerimônias, naqueles gestos, naquelas obrigações estabelecidas como regras, mas na realidade eles não vivem aquilo, porque aquilo não tem como viver, porque aquilo depende só da carne deles, só do pensamento deles. E a vida espiritual, ela não é baseada em regras, ela é baseada na fé e ela é baseada no amor. Aquele que tem fé, ele tem poder para viver a vida espiritual, e aquele que tem amor, ele tem vontade de viver a vida espiritual. Por isso que Deus disse para amar a Ele sobre todas as coisas e com todas as forças, com intensidade. E a fé é que te dá capacidade. O ser humano não tem capacidade. A Bíblia fala que a lei não veio para dizer assim: agora você está justificado. Não, a lei veio justamente para mostrar aonde a gente está errando. E Jesus veio e mostrou para eles onde é que eles estavam. É isso que eu estou falando. Hoje, aqueles que pegaram para si, se abrogam a autoridade, que são eles os herdeiros, é tudo falsidade para manter aquele povo amado, gente amada. Ali dentro tem muita gente amada, muita gente séria, muita gente
envolvida, gente boa, eu diria, mas totalmente enganados, perdidos porque foram mal orientados. E Deus tem amor, Ele enviou seu Filho também por esses, para serem resgatados. Por isso que eu não estou aqui falando uma palavra dura contra essa gente. Estou falando palavra dura sobre esses que pegaram na mão a chave e acham que são eles que têm a verdade e mantêm os seus fiéis aprisionados porque eles têm a chave. Ao invés de usarem a chave para promover a libertação, a cura e a salvação, não. Usam a chave para mantê-los debaixo de domínio, debaixo de superstições, de idolatrias, as quais Deus abomina. Abomina. No dia que conhecerem Jesus, serão libertos de tudo isso. E a minha palavra é nesse sentido. Que sejam libertos. Então hoje eu nem vou falar mais muita coisa. Eu só quero dizer, meus queridos, gente amada, gente preciosa, não pense que você, pelo fato de estar dentro de uma determinada denominação religiosa, que é grande, que tem influências de todos os tipos, porque quando falam lá de Roma, a palavra se espalha pelo mundo inteiro. Não pensa que aquele que de lá fala, ele é a autoridade. Ele é a autoridade religiosa, mas ele não tem autoridade espiritual. A autoridade espiritual é Jesus que tem, é Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Cada um de nós é um sacerdote. 1 Pedro 2,9. Aquele que é de Jesus, ele é um sacerdote. Porque sacerdote é aquele que representa Deus aqui na terra e representa as pessoas diante de Deus. E todo aquele que é discípulo de Jesus, ele faz isso. Ele leva a palavra de Deus para as pessoas aqui na terra e intercede pelas pessoas aqui da terra diante de Deus. Ele é um sacerdote. Então a autoridade, nosso Senhor, aquele que é o cabeça da sua igreja, se chama Jesus Cristo. É Ele que tem toda a autoridade espiritual e é a Ele que nós respondemos. Então nessa tarde, se você me ouviu atentamente até aqui, é porque você tem interesse espiritual, porque você tem vontade de conhecer algo mais. E Jesus é muito acima de qualquer religião. Jesus é muito acima. Quando você conhecê-lo, e você pode conhecê-lo hoje, quando você conhecê-lo, e você pode conhecê-lo hoje, você vai experimentar o sobrenatural de Deus, porque Ele está vivo. Ele não está enclausurado em regras religiosas. Ele não está enclausurado em sistemas religiosos. Ele não está reduzido a doutrinas, muito menos a doutrinas falsas, que ao invés de promoverem a fé, promovem a idolatria, o apego às coisas materiais e mantém as pessoas debaixo de domínio de outras pessoas. Você vai ser liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero te convidar nessa hora a fechar os teus olhos e abrir o teu coração, porque Jesus está batendo a porta do teu coração. Fecha teus olhos e põe a mão no teu coração e fala comigo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo da vida que eu levei até hoje. E agora eu abro meu coração para Ti e Te recebo como meu Salvador e meu Senhor. Me arrependo dos meus pecados, me ajuda nas minhas fraquezas, mas daqui para frente eu quero ser Teu, eu quero viver para Ti. Amém? E que o Espírito Santo entre em você. Se você fez essa oração de todo o teu coração, agora o teu nome está sendo escrito no livro da vida e você, a partir deste momento, será chamado Filho de Deus, legitimamente chamado
filho de Deus. Se precisar da minha ajuda para algo mais, eu quero te ajudar, porque eu já te amo. Porque os filhos de Deus se amam uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Amém? Graça e paz.